Bem, nessa aula nós vamos falar sobre função afim e algoritmos. Vamos lá, primeiro a gente vai falar do conceito de variável. O que é uma variável? Uma variável é um espaço de memória dentro de um sistema computacional onde a gente usa para guardar nossos dados. Essas variáveis são úteis para manipular os dados durante o processamento, né? O computador ele vai ler os dados e vai guardar nessas variáveis e vai fazer um trabalho com eles que a gente necessita para resolver algum tipo de problema e depois ele vai retornar esses dados para a gente trabalhados, né? Processados. Vamos ver então um exemplo aqui de um algoritmo que faz a soma de dois números. Então, antes de mais nada, eu vou só dar uma ideia rapidamente aqui sobre o conceito de memória. Imagina uma garagem. Né? Imagina eu estou aqui numa garagem. E a garagem ela tem vagas, né? As vagas dos carros desenhadas no chão. Então eu dou um nome para essas vagas, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou usar a variável var, a palavra-chave var, para criar as variáveis. Eu vou criar a variável A, vou criar a variável B, vou criar a variável nome. Tá? Então vai estacionar no A e no B que tipo de dado? Número. Tanto o A como o B vão ser números. Na variável nome, vão estacionar carros do tipo texto. Tá? Então já está especificado um lugar certinho para eles, para eu poder receber eles e trabalhar com eles. Tá? Nesse caso, a próxima linha, o que eu vou botar no lugar do A? No lugar do A, né, vou tirar aqui o A aqui, vou botar o nome do A aqui, porque na verdade, quem vai entrar na vaga são os dados, né? Esse aqui é o nome das variáveis, tá? Ok? Então deixa eu acertar meu desenho aqui. Então, ó, eu já reservei a vaga A, B e nome para colocar dois números e um texto. Então na próxima linha, ó, A recebe 5, ou seja, eu vou botar o valor 5 dentro da vaguinha do A. No B vai receber o 7. Nome eu não botei nada, então ele está vazio, tá? No final vai aparecer esse valor aqui nulo, porque está vazio, não tem nada. Toda vez que você chamar o nome, se você não botar nada lá dentro, vai aparecer a mensagem nula. Em inglês, geralmente aparece isso aqui no computador, null, tá? Que em inglês significa nulo. Ok? Então vamos lá, continuando. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, o B já recebeu 7, né? Agora o A vai receber a soma de A mais B. Se A vale 5 e B vale 7, se eu somar os dois, o A vai receber o valor 12. O 5 ele vai desaparecer. Agora o número 12 que vai estar aqui. Tá? Então mudei. Tá? O A já não é mais 5, agora o A recebeu 12. Então a palavra recebe significa o quê? Que eu vou pegar o valor, né, esse valor aqui, e vou colocar dentro do espaço lá da variável. Tá? E na hora de exibir o nome, como eu já falei, né, exibir o nome, vai exibir o A. Ah, tá, então a saída vai ser 12. Na tela do computador, sei lá onde seja, vai aparecer 12. Então esse aqui é o A. E depois ele vai exibir o nome, só que o nome está vazio, então vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Nulo, tá? Ok? Então esse algoritmo faz isso, ele soma dois números já pré-determinados. Então a resposta vai estar no A. Outra coisa que eu preciso falar também é o seguinte, uma variável não pode começar com número, tá? E símbolos. Símbolos do tipo cifrão, asterisco, isso aqui não pode aparecer em lugar nenhum da variável, tá? Os números eles até podem aparecer sem ser no começo. Por exemplo, eu posso criar a variável A1, posso criar a variável A2, posso criar variável nome, posso criar a variável cartão 1. A gente evita botar acento também, né? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa para criar variáveis para a gente usar quando a gente precisar.
Mais da frente vocês vão ver uma aplicação desse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu voltar para aqui minha tela. Então tá, a gente tem aqui um desafio, né? O que será exibido ao final da execução desse algoritmo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou separar aqui, ó. Já criei o algoritmo, mensagem misteriosa. Criei uma variável res, tá? E ele vai receber, ele é tipo número, né? Ele vai receber números. A variável msg, que vai receber texto. Então o que a gente vai fazer? Ó? Res recebe 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Então, no lugar na variável res vai ter o número 7. Depois o res vai receber res, que é 7, né? Res não é 7, então vai receber res vezes 4. 7 vezes 4, 28. Então passou a valer 28. Aí a gente vai tomar uma decisão, ó. Uma estrutura condicional, sempre uma pergunta, uma decisão a ser tomada. Na verdade aqui, a gente vai avaliar. O que está no res é maior que 25? Se for maior que 25, a variável msg vai receber a palavra coração. A gente presta atenção que as palavras, né, são escritas com aspas, os números não precisam, tá? Então todas as palavras são entre aspas. E botei até algumas observações aqui do lado, né? Explicando exatamente o que vai acontecer em cada linha. Uma observação aqui é esse símbolo, né? Esse símbolo aqui, o asterisco, ele é usado para multiplicação, tá bom? A gente não usa ponto, a gente usa o asterisco. O ponto é usado para outras coisas. Isso é lá mais para frente a gente vai ver. Então, se for maior que 25, recebe coração. Se não for maior que 25, tá? Se for igual ou menor, vai receber a palavra amizade. Então, res vale 28, ou seja, ele é maior que 25, então vai receber a mensagem coração. Então, ele vai receber a mensagem, né? A palavra, na verdade, né? Ele vai receber a palavra coração. E ele pede para exibir a mensagem. Então, na tela do computador vai aparecer a mensagem coração. Se fosse um resultado diferente, apareceria a amizade. Ok? Então, vamos para o próximo. Agora vamos falar um pouquinho de função afim, né? Saindo um pouquinho dos algoritmos, indo para a matemática, que a gente aos pouquinhos vai misturar as duas coisas. Imagina um vendedor que recebe um salário composto de uma parte fixa de R$ 1.200. Isso a gente já viu, né? Lá no início do ano, mas eu estou repetindo porque agora é uma função específica, tá? A gente vai falar da função afim. Antes a gente falou falava de funções quaisquer, tá? Então a gente só experimentava as funções. Agora a gente vai falar sobre as funções afim. Imagina o vendedor que recebe seu salário composto de uma parte fixa de 1.200 e outra que depende da quantidade de vendas realizada no mês. Tá? Então é chamada comissão. Suponha que a cada venda realizada ele ganhe R$50 de comissão. Como escreveríamos a lei da função que relacione o salário total com a quantidade de vendas do mês? Então 1.200 é fixo, só que ele ganha mais, né? Vou botar o pretinho, mais R$50 por venda. Então se for uma venda vai ser 50 vezes 1. Se for 2 vendas, aí vai ser 50 vezes 2. Se for 2 vendas, 50 vezes 3. Então esse cara aqui é a nossa variável. Lembra que a gente acabou de falar de variável? A variável, vamos voltar lá na outra, né? A variável, ela está sempre mudando. Ela recebe valores. E dependendo de quanto que ele recebe, a função, que é a saída aqui do algoritmo, vai ter comportamentos diferentes. Na matemática é a mesma coisa. Então esse cara aqui, esse número, ele varia de acordo com as vendas, tá? Então esse cara que varia, a gente vai chamar ele do nosso famoso X. Tá? É a letra que a gente mais usa. Poderia ser outra letra, tá? Mas a gente vai botar X, porque é uma letra mais usada
principalmente no início, quando a gente está aprendendo a trabalhar com função. Depois que a gente ficar fera, a gente usa outra letra. Então a função relacionada com x, né? Então x vai ser a quantidade de vendas e a função, o valor da função vai ser o salário, né? Então o salário, a gente podia botar S de salário aqui, mas o F de x também é a mesma coisa. A gente aprende primeiro a usar o F. Aí depois a gente usa outras letras. Então esse aqui, F de x é o salário, tá? É o valor do salário. Vai estar relacionada com x desta forma. Vou botar o x primeiro, vou botar aqui ó, 50 vezes x, né? Que é a forma que a gente também está mais acostumado a escrever um polinômio. Isso aqui vai ser um polinômio de primeiro grau, né? Por isso que a função afim a gente chama também de função polinomial. Porque é um polinômio, né? De primeiro grau. Ok? Mais os 1.200 são fixos. Então, independente, né, de qualquer coisa, imagina que o x aqui vale 0. 50 vezes 0 dá 0. Ele vai ganhar os R$ 1.200 dele. Né? Isso aqui é um salário fixo. Então, aqui a gente pode até também anotar. Isso aqui é a constante. O que é constante? Constante é algo fixo, né? Então, é constante. E essa aqui é a minha variável. Isso aqui depois a gente vai ter um nome especial, mas eu vou contar logo o segredo para vocês. Isso aqui é a taxa de variação. Tá? Taxa de variação é o quanto isso aqui cresce, né? Quanto maior a taxa de variação, maior é o salário dele conforme as vendas, tá? A gente chama também de coeficiente angular. Depois a gente vai ver por quê. Coeficiente angular. Porque, na verdade, eu vou começar a contar spoilers aqui para vocês, né? Isso aqui vai ser uma reta no final. Então, quanto maior esse número, maior o ângulo da reta. Esse aqui também, ó, também a gente chama de coeficiente linear. É onde começa o valor da função no zero, né? Quando aqui é zero, onde começa? No 1.200. Tá? Então, no começo do mês, ele tem garantias que vai ter 1.200. Aí, conforme as vendas vão aumentando, o salário vai aumentando, o salário final vai aumentando também, tá? Beleza? Então, a gente já fez, né, o que ele estava pedindo aqui, ó. Como escreveríamos a lei da função? A lei da função é essa. F de x é igual a 50x mais 1.200. Ok? Vamos para a próxima. Então, outro exemplo típico de função afim é aquela do reservatório que continha 50 litros d'água, né? Que quando foi aberta uma torneira que despeja 20 litros, quando foi aberta uma torneira que despeja 20 litros d'água por minuto no reservatório. Qual é a lei da função que relaciona a quantidade de água com o tempo que a torneira está aberta? Então é a mesma coisa da outra função, tá? A gente pode até mudar a letra, vamos mudar então, ó. Vou botar aqui, ó, V de volume, né? Em função de T, o tempo. O volume de água em função do tempo. A gente pode escrever primeiro, começar pelo quanto de água entra, tá? A água entra nessa vazão aqui, que a gente chama de vazão, né? Lembra da taxa de variação? Então, vazão também é um tipo de taxa de variação. Então, entra 20 litros de água por minuto. Então, 20 por minuto. E minuto aqui é a medida do tempo, né? Então, é 20 vezes o tempo. Mais o resíduo que já estava lá, né? 50 litros de água. Dentro de uma função, a gente não costuma botar a unidade de medida para não confundir com as letras. A gente bota no final, tá? Então, a lei é essa aqui, ó. O volume de água em função do tempo é 20 vezes o tempo mais 50. Então, ele pergunta aqui, quantos litros terá no reservatório após 10 minutos? É só substituir o T por 10, né? Então, qual é o volume de água após 10 minutos? Então, vai ser 20. Se o T aqui é 10, aqui também seria 10, né? Mais 50. Então, vamos calcular isso. 2 vezes 1 dá 2. Aqui nós temos 2 zeros, né? Multiplicação. Então, ao final de 10 minutos,
teremos 250. 250 é o quê? Litros, né? A gente bota aqui a resposta. 250 litros. Ok? Beleza, vamos para a próxima então. Então, a gente definiu o seguinte, ó, a função afim, ela é dessa forma aqui, tá? Sempre vai ser assim. Função de x, né, ou v de t, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente está usando o f porque aqui a gente já começou a usar f, né? Mas pode ser outra letra se vocês quiserem. Então, f de x vai ser ax mais b. É esta forma onde a e b representam números reais. O a diferente de zero, porque senão ela soma e vira uma função constante, não uma função afim, tá? Então, aqui a gente pode dar alguns exemplos. A gente pode fazer assim, ó, f de x igual a 3x menos 1, f de x. Isso aqui são várias funções, tá? Menos 2/3 de x mais 4. F de x igual a 5x menos 8 e por aí vai. Temos também, vou botar outro exemplo aqui, ó, f de x, a gente pode inverter, tá? Botar, sei lá, 5 menos 4x. A gente pode ter isso aqui também, ó, f de x igual a 20x, tá? Coisas que nós não podemos ter é isso aqui, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, isso aqui não é do primeiro grau, f de x igual a 2, isso aqui é uma função constante. Alguns até consideram como função afim, tá? Mas na real não é. F de x igual a raiz de x mais 1. Outra coisa, a gente pode fazer, a raiz pode até existir, mas não no x, tá? A gente pode botar assim, ó, raiz de 3x, tá? A raiz fecha aqui. Isso aqui é o a, né? O a é o número real, é o coeficiente a, tá? Menos, sei lá, menos π, isso aqui é uma função do primeiro grau, são números reais, ó. O a é raiz de 3 e o b é menos 2. Menos 2 não, desculpa, menos π. Aqui a gente, inclusive, falando em A e B, a gente pode identificar. Deixa eu tirar esses carinhas aqui. Botar aqui de outra cor. Esse aqui, ó, o A vale 3 e o B vale menos 1. O A sempre está colado no X, tá? Então esse aqui, o A vale menos 2/3 e o B vale 4. Esse aqui, o A vale 5 e o B vale menos 8. Agora, cuidado, esse aqui está invertido. O A vale menos 4, tá? Então, a ordem não importa, tá? O que importa é que ele está aqui coladinho no X, tá? O A tem que estar coladinho no X. Não esqueçam do sinal. O sinal sempre está acompanhado do lado esquerdo do número. Se o A é o 4, né, o menos 4, o B é o que está sozinho. O B é o coeficiente livre, né? Esse aqui, o A, é 20. Tá? Isso aqui é um sinal de igual, não é um 2 não, tá? Só que o B aqui não tem, então se ele não tem, ele vale 0. É como se fosse mais 0, né? E esse aqui é fácil, né? O A vale raiz de 3 e o B é menos π. Menos π é um número, né? Isso aqui é aproximadamente menos 3,14, né? Bom? Então, vamos para o próximo. Então vamos criar uma função, né, em forma de algoritmo. A gente vai trabalhar com função, né, então a gente tem que saber criar função em forma de algoritmo. Essa função aqui, ó, vamos criar uma função. Então lá nos nossos algoritmos a gente cria a função com essa palavra-chave função. Tá? E finaliza o bloco, né, fim função. Então vou criar uma função salário vendedor. E aqui vai entrar um número, tá? Um valor, que vai ser trabalhado aqui. Tá? Então, ó, ele vai ser trabalhado aqui. Então a função é igual aquele desenho que eu já fiz uma vez em aula. Então aqui eu tenho a função. Tá? Vai entrar aqui o dado, vai entrar o venda. Tá?
e vai sair o resultado. Retornar. Então, retorna um dado, tá? Então, ó, na verdade, o que retorna aqui não é essa palavra, né? O que retorna, na verdade, é a chamada, vai retornar o quê? Sala. Igualzinho na matemática. Salário vendedor. Certo? Salário vendedor, né? Venda. Essa aqui é a chamada completa. Então, toda vez que a gente pega isso aqui, né, é o que retorna. Tá? Então, a gente vai ver como é que a gente usa. Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Exibir salário vendedor 30. Toda vez que eu exibir salário vendedor 30, ele vai pegar, vai botar 30 vezes 50 e somar com 1.200, né? Então, ele vai pegar, toda vez ele vai pegar esse valor que eu estou pedindo aqui e vai fazer a conta. E isso aqui vai valer 2.700. Então, ele vai exibir 2.700. Na matemática parece, né? Um pouco com isso. Na matemática, aquela função lá da água, por exemplo, a função da água, né? Que a gente botou V de T, certo? Aqui vai entrar o T, que é o tempo, né? A gente vai calcular o tempo, e vai sair o V de T. Na verdade, aqui, eu vou escrever mais formalmente. Aqui é só o V, né? A função se chama V. V de T. Então, se o tempo entra 2, vamos ver quanto que vale lá, né? Se entra 2, vai ser 20 vezes 2, que dá 40, mais 50, vai dar 90. Então, se aqui entra 2, aqui vai sair 90. Porque é o V de 2, né? A gente pode escrever assim também. V de 2, que é a mesma coisa que 90. Da mesma forma que no venda, entrou o 30 e saiu o salário vendedor 30. Isso vale, pela função, né, que é a conta que ele fez aqui dentro, ele vale 2.700, tá? Então essa aqui é a nossa primeira função dentro de um algoritmo. Qual é a vantagem de se usar uma função? Deixa eu ver se está aqui. Tá, isso aqui é outro uso, né? Deixa eu ver se está aqui. A gente vai ver isso. Então daqui a pouco a gente vai descobrir qual é a vantagem de se calcular, se usar, né, uma função dentro da programação, tá? Então vamos fazer mais um teste aqui, ó. Algoritmo calcula salário. Lembra que eu peguei aquele salário lá, né? Aquela função, salário vendedor. Então ele vai pegar, ó, var venda é número, então ele vai pegar uma variável venda e vai receber um número. Digitar é o comando para a pessoa digitar, né? Digitar venda. Então ele vai digitar um número. Toda vez que digitar o número, vai cair dentro de venda. Então a venda vai receber o valor, né, digitado. Então que número é esse? Não sei, né? Vamos fazer uma hipótese. Imagina que a pessoa digitou 40. A pessoa digitou 40. Então ele vai exibir salário vendedor, venda. Só que aqui vai estar o valor 40. Então ele vai lá naquela função, vai botar 40. Então vai ficar 50, né? A função é 1.200 mais 50 vezes o valor da venda. Então vai ser 1.200 mais 50 vezes 40. Então vai ser 1.200. Primeiro a gente faz a multiplicação, né? A tia Teté explicou a gente isso lá no fundamental. 5 vezes 4 vai dar 20. E aqui a gente tem 2 zeros, tá? 1.200 mais 2.000 vai dar 3.200. Então, na hora que eu exibir salário vendedor, isso aqui vai exibir 3.200, tá? Ok? Então, isso se ele digitar 40. A pergunta não tem aqui, né? Quanto que ele digitou ainda. Mas imagina que eu botasse numa prova, sei lá o que, dado o algoritmo abaixo, se a pessoa digitar 20, aí você vai pegar o 20, vai botar aqui, né? Vai calcular aqui também, né? Que vai entrar o 20 e vai fazer a resposta correta, tá? Então, ó, a grande vantagem de se usar funções de programação é reutilizar o código. Por que isso, né? Por que reutilizar o código? Imagina que eu estou fazendo algoritmo e toda hora a pessoa precisa calcular a venda, né? A venda do vendedor para fazer algumas operações. Então eu não preciso ficar escrevendo isso tudo aqui toda hora, tá? Isso aqui, eu só boto salário vendedor venda, tá? Porque eu não preciso ficar fazendo essa conta toda hora. Já existe uma função pronta. É claro, né, que essa função aqui é muito simples,
até daria para escrever a conta. Mas existem funções muito maiores, né, que tem 10, 15, 20, 300 linhas. Então a gente não precisa ficar repetindo essa função dentro do código. Até porque na hora de acertar, imagina que eu errei uma coisinha aqui na conta. É também, né? Vamos supor que aqui não era 50, era 30. Aí eu vou ter que mudar o 30 em todas as funções que eu já escrevi. Não precisa. Eu vou mudar só aqui nessa função. E todo o meu código ele vai aceitar, tá? Porque ele vai chamar a função, tá? Então é uma grande vantagem, né? Tipo a manutenção, a reutilização. Tá? Então a função no algoritmo é muito importante. Então essa é a grande vantagem. Então, da mesma forma, na matemática, a função botei a mesma forma de duas vezes, né? Não, tá certo aqui. Da mesma forma, na matemática, o valor da função é calculado da seguinte forma. Então, ele vai calcular a mesma coisa que eu falei, se botar 30, né? Então, o algoritmo e na matemática, eles são muito parecidos, tá? Só que no algoritmo, o que eu fiz? Eu botei assim, deixa eu me lembrar lá, que eu não lembro exatamente como eu escrevi. Retornar, né? Ele bota retornar 1.200 vezes, vezes não, aqui é mais, 1.200 mais 50 vezes x. Não foi isso que eu botei lá? Vamos ver aqui. 1.200 mais 50 vezes x. Só que aqui x é a venda, né? Então aqui ele usa não a variável x, mas ele usa a variável venda. Tá? Então na matemática é a mesma coisa. F de x igual a 1.200 mais 50x. Tá? Por que ele botou assim retornar? Porque quando ele chama salário vendedor, não é isso que ele faz? Salário vendedor é a função venda, né? Venda. Salário vendedor retorna isso aqui. E as duas coisas são semelhantes, só que são duas formas de se escrever. Um é o algoritmo e a outra na linguagem matemática. A linguagem matemática é mais simples, porém, dependendo da situação, fica meio difícil de interpretar, só uma pessoa que conhece realmente. A linguagem do computador já é um pouco mais explicada, né? O salário vendedor, aí depende da venda, vai retornar o valor 1.200 mais 50 vezes a venda. Ok? Se x vale 30 é só substituir, né? É só botar assim, ó. Vamos fazer aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Se valer 30, no lugar do x eu vou botar 30. A gente já até fez um teste, né? Antes, né? Só que com outra função. Tá? 50, que como é 50x, é 50 vezes x, né? Então, f de 30, a função quando x é 30, vai ser 1.200. Opa, aqui eu já podia botar o 30, né? Estou substituindo aqui. 3 vezes 5, 15, com 2 zeros. Então, f de 30 vai ser 1.200. Vou fazer logo a soma direto, né? 1.200 mais 1.500, 2.700, que foi o valor que a gente tinha achado antes, tá? Então aqui é só um modo matemático de fazer. No algoritmo, quem faz a conta é o computador, né? Ou sei lá o que, é o que vai rodar o algoritmo. Então vamos lá, né? Como encontrar a lei da função afim através dos valores da função? Então aqui a gente tem valores e eu quero descobrir qual é a função, tá? Então a gente vai anotar aqui primeiramente o formato da função afim. Tá? O formato da função afim é esse. F de x é igual a x. A gente já viu isso antes, né? Só estou repetindo aqui. Mais b. O b a gente vai ver depois, tá? Vai ver no final. Primeiro a gente vai ver o a. O a é a nossa taxa de variação. Taxa de variação. Taxa de variação é calculado com a variação do y dividido pela variação do x. Tá? O que é uma variação?
é um menos o outro, né? Como se eu fosse falar o seguinte, ó, de 10 para 20, para 30, variou 20, né? Porque 30 menos 10 dá 20. Então, quanto que variou o y aqui? Vou pegar o segundo y e dividir pelo primeiro, né? A gente vai trabalhar aqui, mas eu só vou escrever em termos de y. Segundo y menos o primeiro y, tá? Depois eu vou explicar por que y é a mesma coisa que f de x, tá bom? Então, se f de 2 vale menos 2, esse aqui vai ser o nosso y. Esse aqui vai ser o nosso y. Primeiro y, esse aqui, ó. O y é sempre o resultado da função. O x é o que está aqui dentro. Esse aqui vai ser meu primeiro x, esse aqui é meu segundo x. Então, o x está dentro dos parênteses, o y é o resultado, tá? Aqui eu tive um probleminha no slide, então eu dei uma consertada, né? Não dá para entender, o f de 2 é igual a menos 2. Vamos continuar aqui então. Então é a variação do y dividido pela variação do x, que é a mesma coisa, né? Você pega o x2 e subtrai do x1, tá? Isso vai ser o nosso coeficiente A. Então vamos calcular ele, né? Vou botar o azulzinho, vai ficar mais fácil aqui de entender. Vai ser o y2 menos y1, vai ser y2 menos y1. Então vai ser 1 menos 2, né? Vou botar no parênteses por causa do sinal. Dividido por 1 menos 2. Então, menos e menos aqui nessa operação acaba se tornando um mais, né? Então, 1 mais 2, 3. 1 menos 2 dá menos 1. 3 dividido por 1 dá 3, né? Só que aqui os sinais são diferentes. Então, isso aqui dá menos 3, tá? Então, A vale menos 3. Então, a gente já descobriu alguma coisa aqui, ó. Então, f de x vai ser menos 3x, falta o b, né? Como é que a gente vai descobrir o b? O b a gente vai ter que fazer uma mudança aqui, né? Jogar f de x para um lado e tal. Eu pegar esse cara aqui e jogar para o lado de f de x. A gente pode escrever assim, ó. B igual a f de x. Esse menos 3 vai para o outro lado, né? Menos 3x. Agora só falta descobrir o x, mas o x a gente pode usar um deles, né? A gente pode usar tanto 2 como 1. Eu, como sou um cara malandro, vou usar o mais fácil, que é o 1, né? Vou pegar qualquer um, eu posso pegar o x1 ou o x2, tá? Vou pegar o 1. f de 1 menos 3 vezes 1. O f de 1, quem é o f de 1? Esse cara aqui é o 1, né? 1 menos 3 vezes 1, 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2, certo? Só que tem um erro aqui, né? Então, agora a gente vai achar o b, tá? Como é que eu acho o b? Eu vou repetir essa equação. Só que aqui no lugar do f de x, vamos escrever o y, né? Vou escrever o y, porque fica mais fácil até. Vai ficar assim, ó. Y é igual a ax mais b. Eu vou isolar o b, então eu vou pegar o ax e vou passar para o outro lado. Então o b vai ficar sozinho, né? Vou pegar esse ax, o y já estava do outro lado. Y menos ax. Tá, e como é que eu faço essa conta? Posso escolher qualquer coisa aqui, ó. Posso pegar, por exemplo, o 1, se eu quero o y, né? O y é 1 e o x é 1. E o a a gente já sabe que vale menos 3. Então o b vai ser 1 menos 3 vezes 1. Né? Um cara malandro, né? Vou escolher 2 e menos 2, só vai complicar minha vida. Então eu vou pegar o 1 e o 1. Então como é que eu resolvo isso? Então o b vai ficar valendo 1, 3 vezes 1, 3, né? Só que aqui vai ficar menos 3. Menos e menos dá mais, né? Então vai ser 1 mais 3, o b vale 4. Então o resultado disso tudo é o seguinte, que o meu b vale 4 e o a vale menos 3, né? Então a gente achou, né? A vale menos 3 e o b vale 4. Então a gente vai escrever a nossa lei da função. Vai ser menos 3x mais 4, porque o b vale 4. Então esse é o resultado, tá? É difícil? Não muito, né? Se a gente treinar, a gente consegue fazer isso de boa, tá bom? Então
Então a gente vai ter duas formulinhas. Então, ó, eu quero construir um algoritmo que faça isso sozinho, que não precisa eu ficar fazendo isso aqui. Imagina, né? Se eu tenho um computador, eu posso pedir para ele fazer isso sozinho, tá? Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar as fórmulas, né? Vou botar aqui a fórmula. O A vai ser o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E o B? O B a gente já sabe, né? A fórmula está aqui, ó. Y menos ax, tá? Qualquer um y, né? Qualquer um x, tá? A gente pode escolher qualquer um. Então aqui a fórmula é essa, é só fazer a fórmula. O que ele vai fazer? Primeiro ele pega e cria as variáveis. Variável A, B, x1, y1, x2, y2. Então aqui ele criou todas as variáveis, tá? Então aqui foi a criação das variáveis. Todos eles são números. Pediu para digitar o x1, y1, x2, y2. É os números que a gente vai entrar, tá? Aqui está até as fórmulas, né? Só que aqui no lugar do f de x eu botei y, tá? Beleza? Aqui também, ó. Aqui y2, tanto faz você botar assim, né? Aqui, desculpa, aqui é y1. Aqui é y1. Tanto faz você botar f de x2 e f de x1, ou escrever y2 e y1, tá? Beleza. Aqui não, né? Aqui já é x2, x1 mesmo. Tá? E aqui eu posso botar no lugar do f de x, eu posso botar o y. Então, o b pode escrever assim, ó. B é y menos ax. Tá? Aí, o que ele fez? Aqui eu vou digitar minhas variáveis, né? Digitar o valor das variáveis. Então, esse aqui ele criou. Né? Criou. Isso aqui não é um comando, né? Só estou dizendo o que ele fez. Criou, e aqui ele entrou com os valores. Então ele criou as variáveis e depois colocou os valores nela. E falou que o valor A, opa, esse aqui eu tenho que apagar, porque isso aqui eu tinha corrigido. Não, calma aí. Vou ter que acertar isso depois, lá no meu original. Eu tinha posto valor A, mas fica muito feio. Só A, né? Eu botei só A aqui. Isso aqui é um erro de código. Provavelmente se você botar isso aqui para executar, ele vai dar um erro. Mas aqui é uma questão, isso acontece mesmo. Então aqui, ó, o A recebe y2 menos y1, que nem na fórmula. Por que eu botei o parêntese? Porque aqui ó, não é um parêntese, não é uma divisão grande igual de fração, né? No computador ele usa só essa barrinha. Então você tem que sempre fechar com os parênteses antes da barrinha para ele primeiro fazer a subtração. Aqui também, né? Aqui eu botei, senão ele vai ficar dividindo y por x2, né? Então bota as parênteses. Então vai ficar y2 menos y1, aí depois ele faz x2 menos x1 e por último ele vai fazer a divisão desses dois resultados, tá? Então é isso aqui, ele vai achar o A. E depois ele vai pegar o B, né? E vai pegar o y1 menos A vezes x1, tá? Ele poderia ter pego o x2, mas ele não quis, ele quis pegar o 1, tá? E a gente tem que definir qual que ele vai pegar. Só não posso botar aqui y2 e aqui x1. Tem que ser y1 e x1 ou y2 e x2. Aí no final ele vai exibir ó, uma mensagem que sempre começa com aspas, lembra que eu falei? Os nomes começam com aspas, nomes, palavras, enfim, né? Sua função é f de x igual, ele fecha o aspas, isso aqui é uma mensagem. Essa aqui é uma das partes zoadinhas que a gente tem que... é uma formalidade, tá? Aí ele vai somar, ele significa que ele vai juntar, né, o valor do A, né? Então vai ficar o A, juntar com a mensagem x mais, né? Então vai ficar o valor do A, que eu não sei o que é, x mais, e vai juntar, tá? Isso aqui, o símbolo de mais, esse fora aqui das aspas, ele vai juntar o valor B. Tá? Então vai ficar f de x igual, né? Ele vai escrever, sua função é f de x igual, e aqui ele vai botar o resultado do A e botar o resultado do B. Tá? Então o sinal de mais junta textos, né? Ele vai juntar os textos com os dados, tá bom? Se eu escrever assim, ó, soma igual a... Aí eu fecho minha mensagem, boto isso aqui e o valor da soma, né?
Isso aqui é uma variável, então vai aparecer o que vai acontecer aqui dentro. No final, vai aparecer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi errado. Soma, na tela do computador vai aparecer assim, soma igual a 10. Se isso aqui for 10, né? Ele vai juntar, tá? Claro que você tem que botar um espaço aqui, um espacinho, né? Senão ele vai juntar o A no 10, tá? Beleza? É isso que esse algoritmo faz. Então ele vai fazer isso funcionar direitinho. Inclusive eu botei um algoritmo desse funcionando bonitinho no nosso blog lá. Depois eu vou botar o endereço na descrição e vocês dão uma olhadinha lá. Então já quase encerrando aqui, né? A gente vai falar agora um pouquinho do gráfico. Então no GeoGebra a gente vai inserir a expressão da função anterior e dar uma mexidinha, né? Vamos ver aqui, esse aqui, ó. F de x menos 3x mais 4. Deixa eu botar lá no nosso GeoGebra. Cadê meu GeoGebrinha? Tá aqui. Então, GeoGebra é esse endereço aqui, ó, geogebra.org/calculator. E aqui eu vou digitar o f de x igual a menos 3x, foi o que a gente descobriu lá, né? Fazendo as contas. Mais 4. Deixa eu fechar essa calculadorinha aqui embaixo. Então, aqui, ó, digitei a função, olha o que ele fez. Ele me traçou uma reta, tá? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, para ver se vocês estão enxergando direitinho. Acho que sim. Então é isso, ele passou uma reta. Então, ó, ele tocou lá no ponto 4. Que ponto 4 é esse, né? Deixa eu dar um zoom. Esse ponto 4 é quando x vale 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. Então, é o meu B. Então, esse cara aqui é o meu B, tá? Agora, a gente tinha entrado com aqueles dados lá, né? Deixa eu botar aqui para vocês lembrarem. Deixa eu pegar aqui e botar de novo lá no nosso quadrinho. Só um minutinho, nosso quadrinho aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Ó, tá vendo? A gente vai gerar dois pontos, ó. O 2 e menos 2 e 1 e 1. Né? A gente trabalha com pontos, na verdade, no gráfico, né? O 2 e o menos 2. A gente viu isso lá no bimestre passado, que a função gera pontos. 2 menos 2, 1 e 1. Então lá no GeoGebra vai aparecer a mesma coisa. Se a gente pegar aqui, vamos pegar essa função, arrastar aqui, ó. O 2, ele vai ligar lá no menos 2, ó. Vai ter um ponto aqui. 1 e 1. Aqui, ó, 1 também, ó. 1 e 1, então tá certinho, vai aparecer, vai ligar no 1 e 1, tá? Então ficou bonitinha a nossa função. Taxa de variação, o A, esse menos 3, é o cosseno deste ângulo de abertura aqui. O cosseno não, desculpa, gente, é a tangente deste ângulo de abertura. Como medir isso? Aqui ele tem uma ferramentinha para medir ângulo. Só que para medir ângulo eu tenho que definir alguns pontos, tá? Vou pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, pegar um ponto aqui. E vou medir esse ângulo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a ferramenta de medir ângulo. Vou pegar aqui, eu tenho que ter 3 pontos. Ó, 108.434. Então vamos ver quanto que vale isso. Vou botar aqui, ó. Tangente tem que ser em inglês, né? Do ângulo de 108 graus, vírgula, não, aqui não é vírgula, aqui é ponto, 434,948. Então, olha quanto que deu a tangente, ó. Menos 3. Claro que isso aqui é um cálculo aproximado, né? Mas é exatamente o nosso A. Então, é a tangente deste ângulo. Tá vendo como o GeoGebra a gente consegue fazer um monte de coisa? Então, o ângulo que a gente vai criar aqui vai depender da nossa forma. Se eu mudar isso aqui, eu botar aqui menos 2, né? Olha, ele abriu mais um pouco. E se botasse 2? Aí já muda. Tá vendo? O ângulo já começa a fechar. Agora a tangente é positiva, tá? Beleza? Então o GeoGebra é bom para a gente ficar brincando com essas coisas. Por exemplo, o 4.
Se eu mudasse o B para 2, o que aconteceria? Olha, ele agora veio para cá, ó. Então esse aqui é o ponto que ele tá cruzando o eixo Y, né? Quando x é 0. Então agora não é 2. Ah, mas se eu botasse nada, botasse só 0. Claro, né? Vai cruzar no 0, se o B vale 0. E por aí vai. A gente dá para fazer um monte de coisa com o GeoGebra, tá? A gente vai passar a usar ele algumas vezes, principalmente em relação a gráficos. Então vamos voltar lá para o nosso quadrinho. Deixa eu voltar aqui para o nosso quadrinho. Então, nosso quadrinho. Você já viu lá no GeoGebra. Deixa eu voltar aqui, tá. E é só isso. Essa aula foi um pouquinho longa, né? Mas a gente viu bastante coisa. Eu espero que todos tenham entendido. E se gostaram aí do vídeo, dá o seu likezinho lá, né? Compartilha com a galera. Porque esse canal eu fiz ele para melhorar, né? A compreensão de todos com relação à questão da computação. Já que a gente não vê isso na escola. Tentar compartilhar um pouquinho com vocês, tá? E sempre juntando com a matemática para a gente não sair do nosso foco. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo.